Esse beco, os coronéis apelidaram de Beco das Putas. Vai desculpando, mas era o mesmo nome que dava as quengas naquela época. Olha essa bola. Eles colocavam na perna das pessoas escravizadas. A bola a gente já tinha visto em Minas Gerais quando a gente foi para Ouro Preto. Acho que nem precisa ser religioso para sentir a energia boa que tem aqui. Salve galera, bem-vindos a mais um vídeo. Eu nem passei batom ainda, amor. Vou passar na rodoviária. Olha como a Isabela está. Tem uma sacola na cabeça. Não. Porque tá chovendo aqui em Itacaré. A gente está indo para a terminal rodoviária. Vamos pegar um ônibus, vamos ir para Ilhéus, uma cidade que fica próxima daqui de Itacaré. Vamos conhecer lá. São 2 horas de viagem, né? Sim. 2 horas de viagem de ônibus. Vamos conhecer uma cidade nova. Bora lá! Amor, tá tudo verde. Só sua bolsa que é azul. Mas tá tudo verde, olha. A sacola na cabeça para combinar, né? Dá pra combinar com Ó, tá combinando com Fusca, olha aí. Olha, gente, os macaquinhos lá acima nos cabos, olha aí. Olha esse macaquinho aí. Tá vendo? Olha esse macaquinho. Olha esse macaquinho. Chegamos na terminal rodoviário de Itacaré. Vamos comprar as passagens para Ilhéus. Bom, gente, a gente já comprou as passagens. A gente pagou na ida 30 reais e para volta pagou 23 reais. Tá? A gente vai sair daqui a pouco, 7 horas na verdade, e vamos voltar 4 horas da tarde. 2 horas de viagem. 2 horas de viagem. Vamos lá. Chegamos a Ilhéus, gente. A gente já chegou aqui com chuva ainda. Tomara que pare um pouco a chuva, mas olha, ali no fundo a gente tem a Catedral São Sebastião. Olha que bonito. Uma catedral icônica daqui de Ilhéus. Mais para lá tem o Ponte Jorge Amado. Segundo minha pesquisa, eu achei muitas referências de Jorge Amado. Você sabe quem foi Jorge Amado? Jorge Amado foi um escritor que é daqui de Ilhéus. Olha, tem estátuas dele por todo canto da cidade. Aí tem uma. Então, vamos ver agora se a gente consegue entrar na igreja, na catedral. É catedral, não é igreja. Na Catedral São Sebastião. Tem uma portinha ali, né? Tem uma porta ali do lado pra gente acessar. Olha, gente. Entramos na Catedral São Sebastião. Olha que imponente. Acho que nem precisa ser religioso para sentir a energia boa que tem aqui. Olha aqui, gente. Casa da Cultura Jorge Amado. Então, agora a gente vai entrar na Casa da Cultura Jorge Amado. Vamos ver. Vamos ver se está aberto e se a gente consegue fazer uma visitação. Vamos. Gente, aqui a taxa de entrada inteira R$5, meia R$2,50, tá? Meia é para estudantes. Com comprovante, professores, estudantes, idosos. Então, aqui a Casa da Cultura é onde o Jorge Amado ele morou com sua família, tá? Ele morou aqui mesmo, nessa Casa da Cultura. Aqui dentro tem tipo uma biblioteca com livros. Célia Gattai, Jorge Amado, livros dele. Olha aqui, gente. Outros idiomas. Traduzido. Ó, aqui. Esse daqui é russo. Estamos na Sala dos Orixás.
Ó, olha a quantidade de orixás. Isso aqui vem das crenças africanas, né? Oxalá, Iansá, Oxumaré, Ogum, Ossaim, Naná, Iemanjá. Todos os deuses. Essa estátua daqui chamou muito a minha atenção. Exu. Exu, né? O Exu. Sincretismo, diabo. Igreja Católica. Cores vermelho ativo e preto. Aí muita gente deixa cigarros para ele como oferenda. A gente teve que comprar um guarda-chuva porque a chuva não para, não para. Meu mundo tá molhado, o dia todo molhado. Olha, já desde aqui dá para ver o Palácio Paranaguá. Vamos ver se dá para visitar o palácio. Então a gente conseguiu entrar. Eu estava na dúvida porque é do município agora. Do município de Ilhéus. Então achava que não ia ter museu. Então, gente, o palácio foi inaugurado no ano 1907, tá? Funcionava antigamente como um centro administrativo da prefeitura daquela época, porque aqui na cidade de Ilhéus produzia-se cacau, era a matéria-prima da cidade. Então, aqui era o centro administrativo da cidade. Ponto muito importante da cidade de Ilhéus. Olha, gente, desde aqui, desde o palácio, dá para ver a Catedral São Sebastião. Olha que bonita aí. Olha como se chamava, navio negreiro. É um modelo de um navio negreiro que transportava cerca de 600 escravos. Olha aí uma réplica. Que na verdade a palavra hoje em dia, né? A palavra escravo não é bem dita, por causa de que é melhor dizer pessoa escravizada do que escravo. Você sabia disso? Não sabia disso. Tem que dizer pessoa escravizada, não escravo. Por quê? Porque a pessoa não nasce querendo ser escravo, entendeu? Sim. Então, a pessoa foi sometida à escravidão. Então, é pessoa escravizada. Olha essa bola. Eles colocavam na perna das pessoas escravizadas. Aí, essa bola a gente já tinha visto em Minas Gerais, quando a gente foi para Ouro Preto. Olha, gente, eu acho que é cacau, isso, se não me engano, nas pinturas ali, acho que é cacau mesmo, não estou com certeza. Ah, sim, é cacau, olha aqui, ó, esse daí é o cacau. Chegamos na igreja Nossa Senhora da Piedade, igreja e convento também. Olha que bonito, gente. Onde que tem o mirante? Mais pra frente. Mais pra frente tem o mirante. Dá pra conhecer todo andando, né? Sim, mas ó, a gente subiu 2 ladeiras. A gente subiu sim. Aí é um pouco cansativo, mas conseguimos subir. Só que hoje, gente, não vai dar pra ver bem claro por causa da chuva, mas olha que bonito também. Embora a chuva, Mirante da Piedade. Aí dá pra ver o ponte, aí a Catedral São Sebastião, que a gente esteve lá, e a praia.
a chuva não vai... Não dá trégua, não está dando trégua. A chuva não vai impedir a gente de conhecer Ilhéus. Chegamos no Cine Teatro Ilhéus. Vamos ver se dá para entrar. Bom, gente, estamos aqui com Maria Eduarda. Maria Eduarda. Você trabalha aqui, né? Isso. Trabalha aqui na recepção. Na recepção eu guio os turistas aqui no teatro, eu acompanho eles mostrando e contando a história do Teatro Municipal de Ilhéus. Tá. E o teatro hoje tem shows de quê, por exemplo? Tem eventos infantis, eventos de locais, de artistas locais, tem exposições, teve uma exposição recentemente de motoboys do Brasil e contava um pouquinho da história e dos sofrimentos dos motoboys do Brasil. Beleza. O teatro ele foi construído em 1936. Ele foi inaugurado como Cine Teatro e depois ele foi reconstruído pelo então prefeito da época, Jabes Ribeiro, para ser um teatro. Ele foi modernizado, temos ar-condicionado, temos uma iluminação e ele preservou a fachada do teatro que está escrito Ilhéus com O, que é escrito Ilhéus com U. Obrigado. Obrigada. Chegamos no Bataclan. Olha aí. Vamos entrar. Então, gente, estamos aqui com Alberto, sou guia e coronel da casa, tá? Me caracterizo dessa forma, para entrar no vídeo dessa história maravilhosa que o Jorge Amado descreve sobre nossa casa e sobre a região de Ilhéus. Aqui o nosso Bataclan, ele foi inaugurado em 1920 por um coronel chamado Manuel Lages. Esse coronel, ele frequentava muita parte da França, onde se existe um Bataclan em atividade até o dia de hoje lá. Só que o Bataclan francês, ele é uma casa nocturna, é um tipo de boate. Só que essa casa aqui tinha um diferencial, aqui era um cabaré, um lugar de prostituição e de jogo de azar. A princípio a casa ela é gerenciada por uma mulher chamada Antônia Maria Machado, que é a tão famosa Maria Machadão. Ela veio do Rio de Janeiro e gerencia o nosso cabaré durante 30 anos, de 1920 a 1950. Em 1946, o presidente da época se chamava Eurico Gaspar Dutra. Assim que ele assumiu seu poder, ele aprova logo uma lei que proíbe jogo de azar no Brasil, onde essa casa ela é caçada até fechar as portas. De 1950 até 2000, o Bataclan e o cabaré para de funcionar. Entramos em declínio total, mas durante 50 anos, a casa passa a ser bar, restaurante, boate, cortiço e lugar para moradores de rua. No resumo de 50 anos, a casa fica devastada e só restando as paredes e a fachada. Um exemplo disso é aquele quadro ali, ó, onde mostra exatamente o que resta de nossa casa. As paredes, elas são feitas de rocha, argila, óleo de baleia e ostra. Eram os materiais usados de época. Cada paredezinha dessa, ela tem equivalente a meio metro a 1,5 metro de espessura. Eram paredes bem largas, porque a gente precisava também de privacidade. E o que acontecia no cabaré tinha que ficar no cabaré. Só que essa casa ela passa por uma reforma durante 4 anos, de 2000 a 2004, pela Petrobras e pela Prefeitura, onde se juntaram e acabaram tombando o patrimônio. Essa casa hoje ela é gerenciada por um grupo chamado Vesúvio, um grupo de empresários muito forte da região, onde deixou o nosso cabaré como ambiente familiar. Alguma dúvida? Não, nenhuma por enquanto. Vamos lá. Esse palco, ele é uma réplica do original, porque o original era daquela ponta até aquela parede. Nessa réplica, os senhores podem fazer parte da brincadeira, onde pode se vestir quanto de coronel, quanto de Kenga. E no final dessa brincadeira já saem profissionais, recebendo o título de coronel ou o diploma de Kenga. Ele tem um pequeno custo só para os senhores saírem profissionais, de R$20 por pessoa. No final da brincadeira, já vão sair aptos para o serviço. Mas não se preocupe, se não seguir a carreira, já vai ter o diploma de lembrancinha. Lá em cima, as mulheres de época dançavam um estilo de dança chamada cancan. O cancan de origem francesa, só que as baianas eram muito apimentadas.
Elas não usavam roupa íntima por baixo do vestido, então quando ela dançava o cancan, mostrava um paraíso para os coronéis. Estamos aqui agora num armazém de cacau. Dava-se o nome Secos e Molhados. Só que o armazém de cacau era de fachada, porque os homens casados de época não poderiam ser vistos entrando no cabaré, que assim poderia manchar a imagem dele. Este acaba fazendo um armazém de cacau dentro do próprio cabaré, que serviria de suporte para os homens casados. E quando fossem interrogados, estavam tratando de negócio e não fazendo parte do cabaré. As mulheres do quadro, nenhuma delas são Kengars, só vieram para retratar a época. São atrizes, cantoras e cineastas. As mulheres que frequentavam a casa vinham muito do sul do Brasil, do sul da França e algumas eram polacas. Eram moças brancas e ruivas, só que as morenas regionais também frequentavam a casa. Mas o que chamava tanta atenção dos coronéis, além do seu corpo exuberante, era um pequeno detalhe, o seu idioma. Porque os coronéis daquela época, a maioria era tudo analfabeto, não entendia nada. Qualquer mulher que falasse embolado, ele se empolgava e pagava mais caro. Por isso que as mulheres de fora do país eram mais valorizadas do que as de dentro. Dessa forma, as mulheres ficavam muito tempo na casa e ganhando muito dinheiro. Essa moça, ela se chama Ambrosina Santos. Ela veio de São Paulo com apenas 17 anos de idade e se torna braço direito da Maria Machadão. Mas até se tornar braço direito, ela passa por algumas brincadeiras. E uma delas, Maria Machadão pede para ela embolar a língua só para enganar os coronéis, dizendo que estava falando francês. Ela faz essa beldade, engana os coronéis e acaba leiloando sua virgindade mais alta por causa do seu francês. Ela gostou da brincadeira e virou tesoureira e braço direito da Maria Machadão, onde ela mudou seu sobrenome de Santos para Bisou, que o significado é beijo em francês. Ela se destacou entre as mulheres e ninguém nunca descobriu que ela veio de São Paulo e sim da França. O Jorge Amado usa sua imagem para fazer a Maria Machadão no livro Gabriela, porque a Maria Machadão de verdade frequentava a alta sociedade. Se colocasse a imagem da sua coitada, poderia manchar a imagem dela. E acaba usando a imagem da Ambrosina se fazendo por Maria Machadão. E ali está o Jorge Amado e a sua esposa Zélia, onde foram homenageados no nosso cabaré. Estamos aqui agora um caminho chamado Passagem Secreta. Essa passagem secreta o Jorge Amado descreveu perfeitamente, porque os coronéis daquela época davam acesso ao Bar Vesúvio, ao Bataclan, então eles passavam pelos fundos dos dois ambientes. Só que aos fundos não tinha aquelas paredes, que o acesso era livre. Só que os homens casados de época deixavam as mulheres naquela catedral e em 1 hora de missa falavam para as suas esposas que iam tratar de negócio, só que passavam pelos fundos e vinham um cabaré brincar com as mulheres. Só que 1 hora para a época não era o suficiente. Tiveram a ideia de conversar com o padre, molhar a mãozinha do padre, só para ele esticar essa missa. De 1 hora para 4 horas de relógio. O padre rezava essa missa em latim, que as mulheres não falavam latim naquela época. Então ficava mais fácil enganar essas mulheres. Só que quando ele rezava a missa em 4 horas, quando estava tempo de terminar a missa 15 minutos antes, o coroinha tocava o sino, eles escutavam, voltava correndo, chegava na porta do Bar Vesúvio como se nada tivesse acontecido e esperava as suas esposas. Que infelizmente a brincadeira só durou 30 anos, porque se não fosse pelo presidente Dutra, era de certeza que as mulheres estariam rezando por nossas vidas até hoje. Na parte de baixo e a parte de cima eram os quartos da casa, onde hoje é bar, cozinha e banheiros. Permanece a mesma fachada de uma porta e uma janela referente aos quartos de época. Essas escadarias, ela tem um acesso restrito, mas ela dá acesso à parte administrativa do Bataclan e também à parte do salão principal, onde acontecia o cancan. Alguma dúvida? Não, por enquanto Vamos não. lá seguir nosso caminho? Bora. E um detalhe, não sei se o YouTube vai permitir, mas esse beco, os coronéis apelidaram de Beco das Putas. Putas? Desculpando, mas era o mesmo nome que dava as Kengas naquela época. Dava esse nome porque as mulheres ficavam na porta dos quartos paquerando os homens que passavam por esse corredor. Mas não dava mais tempo, eles tinham que voltar para casa antes que suas esposas saíssem da missa. Essa parte de cima, senhores, eram 4 quartos, onde dessa parede até aquela parede pequena
formavam esses quartos. Caíram aos pedaços e foram achados esses objetos debaixo dos escombros. Foram todos restaurados e tombados patrimônio. Nas paredes são fotografias de monumentos históricos da cidade de Ilhéus. Agora vamos lá ao quarto da Maria Machadão, que eu vou mostrar para os senhores como era o quarto da Santa Patroa. Esse quarto é o quarto da Maria Machadão. Só que hoje ele é um quarto montado de época, porque os objetos originais foram todos saqueados e destruídos em 1950. Mas pela base da fotografia, a gente montou o quarto da Maria Machadão, só para deixar da mesma forma de como é que era naquela época. O primeiro quadro, em preto e branco, é a Antônia Maria Machado e a tão famosa Maria Machadão. Do seu lado direito, a Ambrosina. Essas duas mulheres fugiram em 1950, desapareceram. Fizeram um acordo com os coronéis para serem apagadas da história. Foram apagadas, que a gente não sabe nem para onde elas foram e nem se deixaram parente. E o que é contado na internet até o dia de hoje é o que Jorge Amado descreve no seu livro Gabriela e mais nada, onde eu também digo para os senhores ler o nosso livro, o livro Gabriela, que conta a história de Ilhéus e a história do nosso cabaré. Mas essas mulheres fugiram em 1950 porque as beatas, que eram as esposas dos coronéis, acabaram descobrindo que a Antônia Maria Machado era a Maria Machadão de verdade. Vieram à caça delas, chegaram no Bataclan, não encontraram mais nada. Se revoltaram, quebraram tudo e a única coisa que resta é esses objetos do baú. Muito obrigado e foi um prazer imenso mostrar nossa casa aos senhores. Chegamos ao mirante, perto do mirante. Nossa Senhora de Lourdes. Capela Nossa Senhora de Lourdes. Dá pra ver a ponte Jorge Amado. Tá cansada? Ai, já morri, já tô morta. A gente subiu e desceu muito. Bom, gente, já estamos na terminal. A gente vai voltar para Itacaré. Vamos ficar mais um dia ali. A gente gostou muito da cidade, eu realmente gostei muito. Tem tudo perto para você conhecer tudo andando. Eu não imaginava que fosse uma cidade tão grande, mas tem 178 mil habitantes. É muito, é muito. Eu achava que era tipo uma cidade bem pequenininha, assim tipo Itacaré, mas não. É bem grande e também a gente tem Uber, então a gente conseguiu se locomover de Uber também para o terminal. Beleza. Bom, gente, muito obrigado por ter assistido o vídeo. Se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários, a gente vai responder. E não esqueça de compartilhar o vídeo com seus amigos. Se inscreva no canal e já deixa o seu like. Muito obrigado. E até a próxima. Tchau.